Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas que a gente selecionou aqui no canal sobre os nossos vídeos anteriores, especificamente aquele vídeo que tratava de holdings. O que são holdings? Será que tem vantagens? Tá lembrado? Acompanhe aqui comigo duas dúvidas que nós separamos muito importantes. A primeira é do Ricardo Silva. Ele diz o seguinte: onde eu registro a holding? Bom, Ricardo, você tem duas opções, dependendo da natureza do objeto social da holding. Primeira opção, se o objeto for empresarial, a holding vai ser registrada na junta comercial aí do seu estado. Se o objeto for de sociedade simples, ou seja, um objeto que tenha a natureza de uma atividade artística, literária, científica ou profissional liberal, aí essa holding vai ser registrada no cartório de pessoas jurídicas aí da sua cidade. Tá bom? Então essa é a grande diferença. Hoje, isso antigamente era um pouco mais relevante, mas hoje não tem muita diferença, porque de qualquer maneira você, para fazer esse registro, você tem que passar por um cadastro sincronizado, que é controlado pela Receita Federal, fazer o DBE, que é o Documento Básico de Entrada, no módulo integrador. E depois de você fazer esse documento básico de entrada, que é comunicar à Receita dessa alteração que você pretende fazer ou da constituição que você pretende fazer dessa sociedade, aí você faz efetivamente o registro na junta comercial ou no cartório, tá bom? Ficou claro? A outra pergunta que nós separamos, pessoal, é da Letícia Ribeiro. O que ela diz? Qual o melhor tipo de holding, limitada ou SA? Bom, Letícia, essa é uma pergunta um pouco complexa, deve ser analisado o caso concreto, né? Não existe uma resposta pronta, uma receita de bolo. Eu entendo que existe o mais adequado de acordo aí com a quantidade de sócios, o tipo de atividade, o local que você vai fazer o registro, a quantidade de patrimônio, se a holding vai ser utilizada mais em vida ou se ela vai ter uma finalidade sucessória, vai ter também um planejamento tributário ou a proteção patrimonial. Enfim, acho que deve ser analisado cada caso um caso. Mas, de maneira geral, ampla, em tese, comparando esses dois tipos societários, eu particularmente gosto das SAs fechadas, das sociedades anônimas fechadas. Por quê? Porque eu entendo que a nossa legislação favorece mais o caráter institucional, coletivo, no desenvolvimento do objetivo social, que é da atividade empresarial daquela empresa, daquela sociedade. É uma conotação onde naquela coletividade vale mais as deliberações por maioria e o desenvolvimento da atividade que foi proposta de maneira institucional por aquela sociedade do que o direito individual de um sócio. Ao passo que nas sociedades limitadas eu entendo que a nossa legislação protege excessivamente, de maneira muito desproporcional e até presumindo como se fosse hipossuficiente, o sócio individual. O sócio individualmente falando. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a nossa legislação dá muitas das vezes mais direitos para o sócio individualmente inviabilizar a atividade da empresa ou as decisões tomadas por maioria e até mesmo ao sócio retirante do que efetivamente proteger a maioria, a coletividade e favorecer o desenvolvimento daquela atividade que foi proposta pelos sócios através da sociedade. Eu entendo que você tem muito mais mecanismos na sociedade limitada de se travar essa sociedade, de inviabilizar as deliberações sociais do que em relação a SA. E com isso, nas limitadas, é um pouco peculiar e um pouco perigoso a adoção dessas holdings, ainda mais quando as famílias vão crescendo e você vai tendo mais sócios dentro dessa sociedade, onde as deliberações e eventualmente as discordâncias vão se acentuando. Nessas divergências pode inviabilizar a própria atividade da empresa, que é o bem maior, né? Que é a finalidade maior, que é o fim social que aquela sociedade se propôs e por isso que todo mundo montou e abriu aquela sociedade, e não o direito individual de cada um, que deve ser, claro, respeitado, mas existe mecanismos próprios de proteger sem inviabilizar, e na limitada isso é muito comum, essa inviabilização, ao passo que na sociedade anônima
se vigora o princípio institucional, onde o direito coletivo ou a coletividade, o princípio majoritário da maioria prevalece sobre o direito individual. Prevalece sobre o direito individual, mas prevalece sobre o direito da empresa. Então essa é a minha opinião a respeito disso, mas cada caso é um caso. Maioria, penso que você deve olhar, de acordo com a necessidade do seu cliente. Ficou claro? Tá bom? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Tchau.